De volta com Good News, agora sim, a última parte da nossa aventura na terra dos micos-leões dourados. Territorialistas, eles não gostam de dividir o pouco espaço que ainda possuem, nem mesmo com outras famílias da espécie. E um pequeno encontro pode virar uma grande disputa. A solução para os confrontos pode vir com reflorestamento, promovido por fazendeiros da região. No segundo dia da expedição em busca do mico-leão dourado, voltamos à mata. Queremos saber como está a disputa de território entre os dois grupos de micos. Ó, afetiva, 2, 3. Aqui pra cima. E o segundo grupo? Vou te contar já já. Pra cima também. Vai ter encontro hoje? Eu acho que vai, né? Logo conseguimos ouvir o assobio que os micos fazem quando avançam no território. É o chamado de longa distância. Serve para checar se o outro grupo está por perto. Opa, agora o som mudou. Depois de 25 anos trabalhando com os micos, Jadir traduz a língua deles. A vocalização agora de encontro. Eles vão se encontrar. Vamos. Provavelmente. O mico-leão dourado é um primata, como o homem, e foi capaz de criar uma complexa rede de comunicação por voz. Tem 18 tipos de vocalizações. Para coisas diferentes? Eles vocalizam para encontro, igual está acontecendo agora, vocalizam para quando o grupo está à distância, eles estão ouvindo alguém, eles vocalizam para predadores. E tem interessante que tem um tipo de vocalização, eles acham que tem um predador, eles dão uma vocalização diferente, entendeu? E quando realmente o predador está chegando, aí a vocalização é séria. É um tipo de vocalização. Que legal, então eles têm uma comunicação super rica entre os macacos. Poxa, muito. E se na hora de ir dormir, caçar o oco, eles fazem um tipo de vocalização, aí todo mundo já sabe que eles estão querendo dormir. Bem de manhã cedinho. E quando acham a fruteira, aí eles avisam, o mico que acha primeiro avisa que achou. Daí vem aí todo mundo vai. Na copa das árvores, muita atenção. Os micos dos dois grupos se encontram. E os machos, eles tentam sempre deixar as fêmeas deles para trás, por causa do outro, né? O Ricardão. O encontro, além de servir para disputar território, também é usado como um momento de convivência social. O filhote desse grupo aqui vai para o outro grupo, fica brincando lá com os filhotes do outro grupo, mas eles não brigam com os filhotes, é só os adultos. É possível que de um encontro como esse surjam os novos casais. Estes ainda são jovens. Quando ficarem adultos, por volta dos 3, 4 anos, já poderão sair e formar a própria família. É uma opção arriscada. 1 em cada 3 machos morre nessa fase. Para as fêmeas é ainda pior. 3 em cada 4 não sobrevivem. Hoje, na disputa entre as duas famílias, o grupo dono do território recuou, mas ainda não perdeu. Isso aí rola tempo, meses, até eles tomam a área. Essa superlotação é comum nas fazendas onde a área de mata é pequena. Outro problema é que as famílias ficam isoladas e aumentam os cruzamentos entre parentes. Porque vai aumentando a consanguinidade, né? Então pode ser que eles desapareçam daqui a uns 100 anos, eles nem existam mais nessas áreas. Por isso, apesar de as famílias de micos vindas de zoológicos terem se adaptado bem na natureza, elas ainda não sobrevivem sem a ajuda do homem. Os biólogos fazem translocações, trocas de micos de uma área para outra. Numa das maiores, 6 grupos foram transferidos para a Fazenda União, uma área de 1.900 hectares transformada em reserva biológica logo em seguida. O destaque é o mico-leão dourado, que foi a espécie que levou à criação da área e que é a espécie bandeira. Mas ao longo dos anos, né, com as pesquisas acontecendo, nós descobrimos que aqui tem outras espécies também raras e ameaçadas, como por exemplo a preguiça de coleira. A ideia agora é garantir um futuro melhor para todas essas espécies. Por conta da questão dos pássaros e do mico-leão dourado, foi feita uma campanha a nível internacional, onde nós conseguimos arrecadar recursos para comprar uma área que vai permitir a gente ligar a reserva biológica
à Serra do Mar, que até então nós éramos uma área isolada, cercada por pastagem. Mesmo depois de 30 anos de esforços, a sobrevivência dos micos ainda está ameaçada. As pesquisas da Associação Mico-Leão Dourado concluíram que nenhuma das 18 populações de micos que estão em áreas isoladas tem condições de sobreviver sozinha. Hoje, ainda é necessário que a equipe da Associação Mico-Leão Dourado realize a translocação de grupos de um fragmento florestal para outro. Por quê? Porque em alguns fragmentos a gente já tem um número de animais muito grande, a gente já tem uma escassez de alimento, então a gente precisa tirar dessa floresta e levar para outra. Para acabar com a ameaça de extinção, pesquisadores e ambientalistas definiram uma meta: chegar a 2.000 micos-leões dourados vivendo em 25 mil hectares de florestas conectadas e protegidas. Hoje são 1.700 animais. Parece que está perto, né? Mas o desafio está na segunda parte da meta. Depois de 30 anos de trabalhos, o desafio agora não é mais introduzir o mico-leão dourado, fazer ele acasalar e ter filhotes. Não, não. O desafio agora é conseguir recuperar as matas, interligar as florestas para que o mico-leão dourado e as outras espécies tenham onde viver. Parte do trabalho depende da disposição dos produtores rurais em legalizarem suas propriedades. E o país inteiro está trabalhando agora com a adequação ambiental, que é averbar reserva legal, obrigado em toda a propriedade rural, proteger as APPs, que são áreas de preservação permanente, e a Associação Mico-Leão Dourado faz isso para o proprietário, sem o custo, e o custo de restauração é muito caro. Nós damos esse serviço, trabalhamos em prol do mico-leão dourado e, ao mesmo tempo, automaticamente também em prol da propriedade. Vai ser produtiva, ambientalmente adequada, e eu acho que isso é o sucesso de uma parceria, né? É bom para ambos os lados. Mesmo diminuindo a área de pasto, alguns proprietários viram na recomposição da floresta um bom negócio. Com 2 reservas particulares na fazenda, os planos desta produtora de gado mudaram. Ana Beatriz agora aposta na natureza. Para você é uma vantagem ter natureza assim, mais preservada na sua propriedade? É um valor, né? Eu fui criada, minha mãe falando que a gente tinha que proteger a natureza, né? Os bois perderam parte do espaço para um novo plantio de mata ciliar e para um viveiro de mudas. O mico-leão dourado introduzido na fazenda também virou um atrativo. É o que a gente chama de turismo da experiência. Que as pessoas vão ter a oportunidade de ver uma coisa que não está no dia a dia delas. E hoje esse é o meu desafio. Eu quero viver daqui com dignidade. Quero poder viver aqui e falar para as pessoas que isso é muito bom. Atualmente, 40% da meta de proteção de floresta definida pelos biólogos já foram atingidos. São 10.000 hectares protegidos e conectados. E entre os animais, não é só o mico que ganha com essa recuperação. Você tem aqui a preguiça de coleira, o bugio, o macaco prego, tatu, lagarto. Tem várias espécies, várias aves que dependem desse ambiente que está bom para o mico-leão dourado e está bom para eles também. Hoje, depois de 30 anos de proteção, são 1.700 animais em vida livre. O número de micos cresceu 10 vezes e a reintrodução deu certo. Os tataranetos dos bichos de zoológico representam 40% da população. Por isso, o programa é considerado altamente bem-sucedido pela União Internacional de Conservação da Natureza, a mais antiga entidade mundial de meio ambiente. Com tanto esforço, na classificação de risco, o mico-leão dourado passou de criticamente ameaçado para ameaçado de extinção. Eu falo, poxa, eu cheguei aqui, eu tinha 5 grupos de micos, eu cheguei a 100. Eu falava assim, esse eu quero ver, eu quero chegar um ano e ter 100 filhotes nascendo. O pessoal falava, você está sonhando? Né? E eu já cheguei em um ano com mais de 100 filhotes nascendo, então isso é muito legal. Deu certo. Deu certo. Agora vamos direto ao município de São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo, para conferir uma ideia empreendedora e, ao mesmo tempo, ecologicamente correta. É o trabalho de um artesão local que transforma a fibra extraída da folha de bananeira em abajur, luminária ou o que a imaginação permitir. O agroarte começou de uma pesquisa que eu fiz para tirar uma cúpula de abajur da fibra da bananeira, uma luminária. Então, são cúpula de abajur, são abajur completo, né, feito
um base madeira, uma linha de metal e 200 itens que eu tenho já desenvolvido nesse longo tempo, né, que eu estou fabricando. Fabrica flor, eu fiz muita bolsa de mulher, de fibra de bananeira, sacola para o supermercado, fiz 2.000 sacolas um tempo atrás, vendeu tudo. É assim minha cabeça. Só que foi um ano pesquisando, para começar a fazer uma cuba de abajur. Aí deu certo, comecei a produzir, né? Aí começou a divulgar no mercado e não parou mais. Aí, hoje a gente é média mais ou menos assim, consumo de 20 toneladas meio de caldo de bananeira. Ele é extraído do caldo da bananeira, que já foi tirado a fruta, né? Colheu o fruto e a gente usa esse caldo para tirar fibra para fazer o trabalho. Então tem que ser 100% ecológico. Inclusive a gente faz esse trabalho há 17 anos, né? Eu faço esse trabalho já com essa fibra da bananeira. Aí o produtor corta lá o cacho da fruta, da banana, e deixa o caule. É um comprimento que dá para mim trazer no caminhão e trabalhar com ele aqui. Aí eu vou e pago um valor para ele e corto esses caules, que a gente chama de tronco, aí ele compra adubo, porque a lavoura não produz sem adubar. No começo eles tinham medo de doença, vai passar doença, mas depois viram que não é assim. Agora a maioria quer me fornecer o produto. Então eu posso fabricar o que eu quiser de caldo de bananeira, que eu tenho a oferta demais. Aí começou a dar certo, o pessoal gostar, fazendo reportagem e chamando a atenção do povo aqui por causa disso, que aqui virou uma atração turística perto dessa bananeira, perto da goarta, bananeira, fibra da bananeira. Aí eu vi que eu tinha que mecanizar, para poder eu dar conta, né, de produzir o que precisava. Aí comecei a desenvolver máquina. E daí eu comecei a desenvolver essa mecânica, então tudo por minha conta. E põe para funcionar e produz. Esse rotor aqui rodando, eu fiz para secar a fibra. Aí eu estudei, bolei isso aqui, ó. Aí tem uma tubulação no centro que passa o fogo, né? E faço o fogo aqui na tubulação. Passa pelo tubo ali, espelha o calor e dá mais ou menos de 80 a 120 graus aqui para secar as mantas, virando aquela seca rapidinho. Então vira uma coisa rotineira assim. Aí é o meu hobby, eu não... Você fala assim, te dá uma viagem para os Estados Unidos, você ficar lá passear, eu falo, não, eu fico aqui mesmo. Meu negócio é isso aqui. Então eu gosto de desenvolver coisas da matéria-prima da bananeira. Gosto para extrair para ver o que pode ser utilizado. Eu gosto muito disso aí. Meu negócio é pesquisar fibra da bananeira até quando eu puder. E assim a gente vai indo. Então eu considero que foi muito bom, está muito bom para mim nesse porte que está eu tocando a minha vida. Bacana, né? Agora, imagine-se morando numa ilha dentro de um verdadeiro paraíso natural reconhecido pela Unesco e nem por isso deixar de trabalhar na parte mais moderna de uma grande cidade. Será que isso é possível? Pois saiba que sim, pelo menos lá na Argentina. A revoada de gaivotas anuncia a chegada de um novo dia no Delta do Tigre. Essa região da Grande Buenos Aires vive em função dos afluentes do Rio de la Plata. Por aqui, barcos e canoas de todos os tipos ditam o ritmo do lugar. Marina e Roberto têm lancha própria, só assim para ir e vir em um lugar rodeado de águas por todos os lados.
Já faz 3 anos que a Marina decidiu, junto com o marido, se mudar aqui para a ilha, no Delta do Tigre. E o que cambiou em tua vida, basicamente? Mudou tudo, a vida, a maneira de viver, a conexão com a natureza. Estamos muito mais tranquilos, muito mais relaxados. Aproveitamos muito mais o quintal de casa. Antes a gente vivia dentro de casa, fechado. Vir para cá nos deu mais liberdade, fez a gente se relacionar mais com a natureza. Liberdade, nos relacionou com a natureza. E que natureza! Eles são vizinhos da Reserva da Biosfera Delta do Paraná, uma área declarada Reserva Natural pela Unesco, como já mostramos aqui no Good News. Criada para proteger o meio ambiente e as culturas tradicionais da região. Manter um lugar que está em permanente transformação exige muito esforço. Isso, na verdade, é tudo que o rio traz quando cresce. Troncos, árvores e folhas. A gente junta tudo e traz para cá. Com o passar do tempo, isso vai aterrando o miolo do terreno. O rio traz também as maiores preocupações de quem vive aqui. É um problema, porque esta é a hora. O problema nessa hora em que todos estão indo e voltando para casa é que começam a passar barcos sem parar e enchem o rio de ondas. E, bueno, nada, te llenan de olas. Todas as lanchas que circulam pelos ramais de Tigre, elas ajudam muito os islenhos, porque facilitam o acesso deles ao continente. Mas trazem também um problema, que são as ondas que elas criam. Ao chegar nos terrenos, elas aceleram o processo de erosão. E nesse caso aqui, eles também perderam terra para o rio. Quantos metros, mais ou menos, calculados, Roberto? Nos últimos 60 anos, perdemos mais ou menos 40 metros, dos quais a gente recuperou 25 com esta barreira de pedras e aterrando de lá da escada até aqui. As pedras nem sempre são suficientes para conter a força do rio. Nesse caso, a própria natureza oferece outras soluções. Há soluções naturais que vocês podem fazer para conter o avanço do rio? Podemos fazer plantações. Dá para plantar na margem do rio como uma linha de defesa que ajuda a manter firme o barranco com as raízes. Protege bastante com as raízes de los sauces, van tomando, digamos, fuerza y no dejan que se vaya al terreno. O sauce é um tipo de chorão típico dessa área. Isso nos ajuda muito. E a parte é natural. A parte é natural. Bom, a Marina está explicando que toda vez que eles têm que limpar o terreno, as autoridades aqui da ilha, eles fazem isso com facão. Não podem usar produtos químicos, porque o rio que sempre sobe levaria esses produtos, o veneno, para as águas e prejudicaria a fauna que está aí. O primeiro passo para manter este jardim de sauce na beira do rio é encontrar no próprio terreno uma planta que seja boa para transplantar. Espera, Roberto, essa é a rama? Tem que buscar uma planta que não seja muito torta, que seja mais reta, para crescer direto para cima. Porque está torto. Porque está todo torcido. Por exemplo, esse não serviria, porque está torto. Ok. Para enraizar, eu tenho que tirar tudo isso. Tem que ficar sem galhos, porque aí a seiva não tem para onde ir e vai para baixo. As raízes vão criar uma espécie de rede que vai ajudar a manter a costa. Por isso é importante transplantar bem próximo da margem. Essa é a cor do fundo do rio, um solo muito nutritivo. Também Pudera. Aqui ficam depositadas toneladas de sedimentos que chegam com as águas do Delta do Paraná, seu maior fornecedor.
material que ajuda a manter a umidade. Esse material ajuda a manter a umidade em volta da planta para que ela cresça mais forte. É para melhorar o solo. É como melhora o suelo, digamos. Se tudo der certo, vão começar a crescer alguns galhos já no próximo verão. Ilhados num paraíso ecológico e, mais do que nunca, comprometidos com a natureza, mas nem por isso perder o contato com a civilização. Marina viaja todos os dias até o centro de Buenos Aires, a 40 quilômetros dali, onde trabalha num escritório. Seu caminho, mais uma vez, passa pelo Rio de la Plata. A viagem de barco oferece conexão com as belas paisagens do Delta e com a internet, além de outras vantagens. Não, sale igual que venir em uma pequena combi, inclusive é mais barato. É mais barato do que ir numa van ou num ônibus. E a gente ainda ganha muito mais com a tranquilidade, pontualidade, o conforto. Ah, também vendem alfajores. Como é a natureza quem manda por aqui, o barco não zarpa quando a visibilidade é baixa por causa da neblina, ou quando falta água no rio e sobram vento e ondas. Isso faz com que a gente leve em conta a natureza como parte da nossa própria vida. Que não dá para esquecer que é ela quem organiza e determina os ciclos e de todas as coisas. E como organiza? Esse engenheiro ambiental tem carro, mas prefere conciliar a bicicleta com a lancha para chegar à capital. É uma bela opção para ir ao trabalho, que muda a qualidade de vida de absolutamente todo o seu dia. Eu prefiro fazer uma atividade que é quase esportiva e com isso ainda diminuo minhas pegadas de carbono. Ao preferir a dobradinha bicicleta e lancha ao invés do carro, José deixa de produzir dióxido de carbono, o principal vilão do efeito estufa. A emissão de gases contaminantes e particularmente efeito invernadero. A viagem melhora a qualidade de vida de quem está a bordo e também de quem fica em terra firme. Se fosse possível massificar esse tipo de transporte, levando pelo menos 50 pessoas por viagem, muito provavelmente a emissão per capita de gases como carbono seria bem menor do que 4 pessoas sendo transportadas por um veículo convencional. 1h20 depois da partida, entramos no porto de Buenos Aires. É hora de desembarcar e se conectar com outra realidade. Sim, é outro ambiente. A gente sente os ruídos, a cidade, o movimento. É assim todos os dias. Deixar-se levar pelas águas do Tigre ensinou muitas coisas a Marina e a Roberto. Foi uma decisão acertada mudar aqui para a ilha. Foi o melhor que a gente fez nos últimos anos. Mudamos para melhor. Viver perto do meio ambiente nos deu novas ideias. Como novas ideias. O que eu gostaria é que ela deixasse de trabalhar na cidade e pudesse exercer as atividades aqui de casa.
Dice. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode rever esta e outras aventuras no nosso site, redetv.com.br/goodnews. Também estamos no Facebook, é só procurar por Good News, espaço, Rede TV, tudo junto. E eu te espero na semana que vem. Tchau!